Bom dia a todos. Estamos hoje aqui no Entrelacer com a nossa convidada, uma parceira muito especial, Cláudia Mascarenhas. Quero agradecer a presença de cada um de vocês nessa manhã de sábado. O encontro hoje com a Cláudia é a continuidade, né, do ciclo de palestras, né, com psicanalistas brasileiros. E hoje a gente está com essa parceria com a Viva Infância, diretamente de Salvador. Conheço a Cláudia de outros espaços, como a CIPA e o RIEP. E hoje, para mim, é um grande prazer recebê-la hoje aqui no Entrelacer. A Cláudia, ela é membro do Espaço Mébios de Psicanálise de Salvador, da Bahia. Ela é doutora em psicopatologia pela USP. Não, doutora em psicologia clínica. Em psicopatologia pela clínica. Não, psicopatologia não, psicologia clínica. Ah, tá. Psicologia clínica pela USP e mestre em filosofia pela Unicamp, né? Diretora da Viva Infância. E hoje a gente vai estar com um tema, né, para falar sobre a questão dos manejos e dos fundamentos na clínica com bebê. Eu passo a palavra para a Cláudia. Antes, eu gostaria de situar os que estão entrando, que às 11 horas a gente abre para discussão, a Cláudia vai falar durante 1 hora, e às 11 vocês podem estar participando diretamente no chat, que eu vou estar mediando as questões. Passo agora a palavra para a Cláudia, e queria agradecer novamente sua presença, Cláudia. Olá, Camila, bom dia a todos. Eu agradeço, Camila, o convite que você me faz, e em nome do Entrelacer, que é um espaço que você abre em São Paulo, muito bacana, para trabalhar com bebês. Agradeço a todo mundo que está aí, apesar de que eu não estou vendo ninguém e nem estou sabendo ainda quem está, mas eu agradeço muito, vou ver nas perguntas quem está aí. Eu gosto muito de saber, enfim, fazer uma coisa um pouquinho mais pessoal, mas, e já começo, Camila, me desculpando de ter tido que te corrigir, porque vocês vão ver durante a minha fala que faz uma grande diferença a questão da psicopatologia e a psicologia clínica, né? Porque um doutorado em psicologia clínica, nesse campo, é importante ser diferenciado do campo da psicopatologia, tá? Então, por isso que eu fiz essa espécie de aberração, eu posso dizer assim, e por causa disso, tá bom? Então, o que eu pensei em trazer para vocês, eu vou começar com duas frases que eu acho que, duas citações, que me são muito caras e tem muito a ver com esse percurso, é um percurso de 30 anos, né? Quando eu soube da ideia, né, do atendimento ao bebê, até hoje. Então, a primeira citação é que a vida das palavras é a sua passagem de um locutor a outro, e a palavra, ela não esquece o seu trajeto. Eu acho isso muito especial. E a outra citação tem a ver com toda a forma que eu organizei essa conversa com vocês, que é de Boaventura, e que ele fala o seguinte: os desafios, quaisquer que sejam eles, nascem sempre de perplexidades produtivas. Então, esse percurso que eu vou falar aqui para vocês não é exatamente um percurso autobiográfico, mas é a ideia de partir de uma particularidade, de partir do singular e do particular, para poder falar da minha clínica e das questões que eu fui me deparando nesse movimento, nessa espécie de movimento pendular entre a intenção e a extensão, né? E que faz o trajeto, ele é o caminho, né? Agradecendo também, essa é uma live que eu dedico a todos os amigos que compartilharam essas ideias, esses afetos comigo durante todo esse tempo, né? Com os quais eu me deixei contaminar, né? Porque eu acho que muito mais de uma
do que influências, eu acho que é uma espécie de contaminação, eu quero positivar essa palavra. É uma ótima contaminação essa, e agradeço a todos esses que estiveram em algum momento comigo num movimento produtivo, né? Afetivo e produtivo. Né? E eu separei, então, 5 perplexidades, né? Usando essa ideia de Boaventura. Né? A primeira perplexidade foi a descoberta mesmo do atendimento ao bebê. É possível? O que é possível aí? Né? A segunda é a descoberta de um mundo, né? Foi o encontro com um mundo imenso, né? De teórico clínico, que se formalizava em torno da atenção ao bebê, do atendimento ao bebê, suas competências, interações, dificuldades, enfim. E a questão, para mim, que era o que é possível aí, sem sair do meu campo, do meu lugar, né? Que é o campo psicanalítico. Né? A terceira foi a vontade, realmente, de fazer no contexto brasileiro e de conhecer o contexto brasileiro a partir disso. Qual seria o nosso savoir-faire, né? Qual seria a nossa forma de fazer, né? E como eu me inseri nisso. Né? A quarta é o pêndulo de novo, de volta à minha clínica, né? Como sustentar essa ética do atendimento ao bebê no campo da psicanálise. Né? Trata-se, então, de encontrar um laço entre a clínica do bebê, né? Entre a clínica e o que se transmite. O método constitui esse laço. A pergunta que muita gente que me conhece deve ter ficado até já, a pergunta que me perseguia era: psicanálise para aqueles que não falam? Né? Que mesmo que se diga que o bebê tem as suas formas de manifestar, e é claro que é com isso que a gente trabalha, mas essa era uma pergunta para uma prática que foi construída para ser, se não eminentemente, mas fortemente, o trabalho com a palavra, né? O talking cure, como dizia o nosso querido Freud. E o quinto, né? A quinta perplexidade é a que eu me deparo mais recentemente, que me trouxe a questão: bom, o mundo mudou, eu mudei. Bom, todos mudaram muito de um certo tempo para cá, e se tratou, então, de uma escolha. Né? É uma escolha que não se pretende, em hipótese alguma, aliás, é uma escolha que é contrária a isso, é uma escolha que é contrária ao pensamento globalizante, totalizante, beirando mesmo totalitário. Então, vamos começar com a primeira perplexidade, onde eu vou contar para vocês, em 1990, né, eu tive conhecimento desse curso de psicopatologia do bebê, coordenado por Sérgio Lebovici, que para mim era uma coisa muito diferente, né? E mais diferente ainda, porque todo o meu percurso era Freud lacaniano, né? Muito lacaniano. Eu diria que eu praticamente já nasci lacaniana, por tradição familiar. Então, Sérgio Lebovici é um psicanalista muito conhecido, mas que era de outra tradição, né? Ele era membro da IPA, então com uma outra tradição muito distinta da minha. E isso foi muito interessante. Foi muito interessante conhecer esse campo, mesmo psicanalítico, mesmo dentro da psicanálise, mas tão diferente. Né? Eu tinha ido para a França para fazer um pedaço da minha formação lacaniana, né? Como uma boa, digamos, aluna, talvez, eu queria ir lá na origem, onde estava essa fonte da psicanálise lacaniana. E também tinha
nesse movimento pendular, já a ideia de fazer uma instituição de atendimento a bebês, ou de fazer uma instituição de atendimento à criança, né, aqui, quando eu voltasse. Então, eu tinha o propósito lá de conhecer os dispositivos, as instituições que atendiam criança, e também fazer minha formação, um pedaço da minha formação em psicanálise lacaniana. Né? Quando eu me deparei com essa possibilidade de um curso que a gente aqui no Brasil não pode nem dizer que é um curso, é uma espécie de especialização, né? Eu diria que é um curso, em termos quantitativos e tal, até um curso modesto, né? Era na Universidade de Paris 13, na Faculdade de Medicina, mas que eu comecei a ver, então, conhecer nesse lado, nesse campo da psicanálise, que eu chamo dos pós-freudianos, com uma certa tradição inglesa, né, e eu não posso só dizer inglesa, porque os franceses ficam enciumados, mas uma certa tradição dos pós-freudianos até antes de Lacan, né? E foi super importante para mim, mas eu queria ver também um espaço onde eu pudesse conhecer a parte prática do atendimento, né? Enfim, fui atrás de uma das únicas instituições na época que atendiam bebês, que era a unidade de cuidados, Unité de Soins, lá no 7º andar. Já tinha passado as inscrições para estagiária, já tinha passado o período, enfim, e eu não pude entrar como todas as estagiárias entravam, e com a ajuda até de Marie Christine, a gente inventou um trabalho lá, que foi um trabalho de pesquisa, e quem me ajudou nesse trabalho de pesquisa foi Henrique Fomboni, né, que hoje em dia, que era um cara que já era conhecido na pesquisa, em pesquisa epidemiológica, né, e aí eu propus um desenho de pesquisa onde eu queria mesmo ver, né, como funcionava a instituição, que era o meu objetivo, e, por outro lado, poder acompanhar pontualmente algumas situações do trabalho mesmo. Foi muito interessante, eu estudei 5 anos, os 5 anos dessa instituição, que já tinha 15, os 5 anos do meio dessa instituição. Né? Eu, então, estudei todos os bebês que entraram, qual era a queixa, quais eram os sinais que eles tinham, o que as famílias traziam, e o que a equipe, né, fazia com essa chegada, né? Que tipo de itinerário terapêutico que era trabalhado em cada caso. Né? Então, foi muito interessante, porque eu tive essa oportunidade de, num momento só, num trabalho só, ver esses dois lados que eu queria ver. Né? Mas, a partir daí, 2 questões desafiantes surgiram para mim. A primeira, porque fazia parte também do meu trabalho, como eu queria conhecer mais, eu entrevistei os profissionais da instituição, e como os dirigentes, né, as pessoas que eram ou o diretor da instituição, ou os chefes de cada eixo de trabalho, se eu posso dizer assim, eu entrevistei eles, e eles eram psicanalistas, né, e falavam o seguinte: a gente trabalha, mas não tem demanda, é uma clínica que não tem demanda. Isso, para mim, foi a primeira perplexidade, a primeira questão que eu me deparei, como é que a gente, em psicanálise, poderia trabalhar dessa forma, ou como é que a gente, em psicanálise, poderia afirmar isso, né? E aí foi um ponto de partida para o meu escrito final sobre essa questão, né? Que eu vi, na verdade, que existia uma cadeia de apelos do lado do corpo do bebê, né? E essa cadeia de apelos precisava ser lida, precisava ser escutada. Essa era uma instituição que fazia um corte nessa cadeia, e aí poderia surgir, então,
a construção de uma demanda quando esses apelos eram lidos e ressignificados, elevados, portanto, a uma categoria de demanda, porque demanda é o que se articula em palavras, tá? Só para... então, foi muito interessante isso. A segunda questão era que, na percepção deles, na observação deles, a maior parte dos bebês que chegavam eram bebês agitados, eram bebês que faziam parte de um quadro da clínica do alarme, né? Uma clínica que era muito visível aos olhos, bebês muito agitados, bebês com sinais dessa ordem, né? Desse tipo de manifestação motora. E o que estava escrito nos prontuários era exatamente o contrário, né? Era que a maior parte dos bebês que chegavam com manifestações de hipofuncionamentos, mas com manifestações mais, como eu poderia dizer, de respostas mais depressivas, apáticos e depressivos. Eles mesmos ficaram abismados dessa espécie de diferença, né, entre o que eles percebiam e o que eles escreviam, né? Então, foi muito interessante isso, né? Esses dois eixos de perplexidades, né, que se somaram a esses desafios, foi o início da minha inquietação, porque toda a clínica, e mais ainda da criança, e mais ainda do bebê, possivelmente, é uma clínica de desafio sempre, né? E que a nossa espécie de função, pode dizer assim, é formalizar a partir da clínica, né? Isso é uma coisa complicada. Por isso que essas questões, elas só surgem a partir da prática, a partir da clínica, e quando, enfim, você tem faz parte da sua formação, essa transmissão, né, dos paradoxos e dos desafios. E daí eu fui, então, para a segunda questão, né, que como é que era isso no mundo teórico-clínico, o que já se tinha publicado, o que já se tinha em jogo nesse momento, no campo da psicanálise propriamente dito, né? Porque no campo de pesquisas das competências precoces, sobre interações, etc., já tinha bastante coisa, e eu também estudei bastante isso, mas a primeira questão que eu quero trazer aqui, como questão, foi a definição de psicopatologia, né, dada por Lebovici, que isso ficou também muito tempo para que eu pudesse ter um modo de ver muito pessoal, né? Então, mas a definição que ele dá é o seguinte: é uma perturbação do laço relacional, que é a psicopatologia do bebê. É uma perturbação do laço relacional entre o bebê e seu cuidador primordial, que manifesta-se por distúrbios funcionais do sono e apetite e comporta diversas irregularidades, né? Nessa época, nos anos 90, não era sem incômodo que eu trabalhava já com esse conceito de psicopatologia, né? Mas essa definição me trouxe uma dimensão um pouco diferente, né? Porque ela não colocava nem no bebê, né, a questão psicopatológica, e nem no seu cuidador também, né? E isso, para mim, foi muito interessante, muito novo, né, do que eu via sobre psicopatologia. Muito diferente da psiquiatria clássica, ou até mesmo da psicanálise mais tradicional, se eu posso dizer assim, né? Por exemplo, se um cuidador na psiquiatria clássica, né, tem uma manifestação ou se encontra num quadro psicopatológico, né, com alguma perturbação psiquiátrica, desse ponto de vista, não necessariamente causa ou traz problemas no encontro que é inédito com o seu bebê.
né? Então, eu acho que isso é muito importante. E a Clínica do Bebê ensina isso para a gente, né? Autores que trabalhavam, então, com o bebê e o atendimento ao bebê e seus cuidadores, né, admitiam a dificuldade de uma semiologia dessas expressões psicopatológicas precoces, porque na definição da psicopatologia estava a questão da relação, e se a relação ela é única e inédita, como que eles poderiam fazer uma classificação que fosse minimamente adequada em relação à psicopatologia do bebê, né? Então, isso é uma perplexidade, né? Não se podia considerar unicamente os sinais do lado do bebê, e não se podia tomar a priori qualquer tipo de manifestação patológica, de qualquer ordem que fosse, do lado dos cuidadores, né? E isso a gente tem na prática. Eu posso depois falar com vocês sobre isso, né? Do quanto que uma mãe com diagnóstico, por exemplo, de psicose, ela não precisa ser impedida e ela não precisa ser, digamos, a ela ali ser tirado o direito de cuidar do seu filho, porque o encontro dela com esse filho vai ser inédito, né? Isso é muito interessante. Mas depois a gente vai falar sobre isso. O que não impede que haja necessidade de cuidado, de acompanhamento, de atendimento, que é outra coisa. E eu pude perceber que essa é uma questão muito mais social do que clínica, tá? Então, esses autores, que eu vou falar alguns deles aqui, né, que eu me debrucei bastante naquela época, né, eles fizeram tentativas semiológicas, né, tentativas de uma organização dessa semiologia, essa espécie de semiologia da relação. Alguns mais descritivos, outros mais epistemológicos, com tentativas epistemológicas, né, mas, de toda forma, era uma tentativa de uma semiologia, uma espécie de semiologia relacional, né? Então, tem vocês devem conhecer, claro, né, mas como eu não tenho ideia de quem está aqui para conversar com a gente, eu vou citar um pouquinho, né, eu vou falar um pouquinho do que ele fala, para vocês entenderem o que é essa semiologia, essa tentativa semiológica relacional, que é o Kresley, Leon Kresley, ele é um psicossomatista, né, que definia a psicopatologia da expressão somática do bebê como uma inadequação do funcionamento entre ele e o seu cuidador principal, que a maior parte dos pós-freudianos vai chamar de mãe, tá? Então, essa espécie de inadequação, né, entre desse funcionamento, vai ser a base, o eixo base, para ele montar a semiologia que ele propõe, né, em relação à psicossomática, às expressões somáticas, né? É como se o inconsciente materno tende a se materializar na interação com o bebê e seu corpo e se torna um lugar de expressão plástica dos conflitos inconscientes, né? Então, ele define uma perturbação da relação quando há uma interação do bebê com quem cuida dele, a partir de uma insuficiência, né, de uma sobrecarga, de uma incoerência. São 3 eixos de base, né? As expressões do bebê poderiam se dar no campo somático, do desenvolvimento, motor, né? Ou expressões que eles chamam, né, os psicossomatistas, de expressões mentalizadas, né? Como depressão, enfim, e outros, né? Vemos aqui, então, já uma certa condição que esse autor teve dentro do percurso dele, porque normalmente essa é uma tradição que está sempre incluindo o bebê e o seu agente materno, tá? Essa é uma condição, né? Então, ele vai pensar na interação, na plenitude, que seria uma espécie de riqueza afetiva, na leveza, né? Na estabilidade em relação a
a coerência espaço-temporal desses fenômenos, na insuficiência em relação aos estímulos necessários, numa certa sobrecarga, né, ou na incoerência, que são as irregularidades e as incoerências desses cuidados. Então, vocês vejam que é alguma coisa de muito estudo, muita clínica, né? E muitos anos para uma pessoa fazer esse tipo de formulação, ainda tendo as suas questões complexas, que se a gente tivesse a oportunidade, a gente poderia aprofundar nisso aqui, a gente não tem. Eu só estou dando uma visão panorâmica, mas para vocês terem uma ideia, e eu sei que muitos de vocês já têm, né? Mas a ideia dessa complexidade, tá? Um segundo, que na época me fez muitas questões, me trouxe muitas questões, era o Philippe Gouton, né? Ele faz uma espécie de semiologia muito mais como interpretativa, tradutora, já diferente do Kressler, que eu considero uma semiologia um pouco mais descritiva, né? Por que é interpretativa tradutora? Vocês vão ver, né? Também essa tentativa de abarcar uma semiologia da relação, né? Mas ele descreve a sedução primária, pega o termo freudiano, né, de sedução primária, como cuidados maternos. Então, a criança é objeto do desejo materno e os cuidados maternos podem ser descritos como protocolo da realização desse desejo, né? E ele diz que isso foi chamado por Freud de sedução primária. O cuidado materno seria, então, o primeiro modelo de vínculo libidinal. O desejo materno inscreve uma erogeneidade durante os cuidados maternos, uma excitabilidade no lugar do corpo da criança. E a tópica dessas zonas erógenas se situa nos lugares de intercâmbio entre o somático do bebê e o desejo materno. Né? Então, vocês vejam que é toda essa tentativa de falar do entre, né? A unidade, essa espécie de unidade mãe e filho da gestação, procura ser restabelecida através dos cuidados maternos, né? Como uma tentativa à la tradição inglesa em reparar esse perdido, né, dessa unidade gestacional, né? Nessa tentativa de reparação podem acontecer algumas desarmonias, né, que são definidas como inadequação entre a sedução primária e as ordens de necessidades do filho, né? Todo signo, todo sintoma, todo sinal é o resultado de um compromisso entre as demandas do bebê e esses cuidados maternos, né? Resultado dessa busca de adequação, no conhecimento de um com o outro. Por exemplo, um agente materno que deseja satisfazer ou que satisfaz as primeiras necessidades do seu filho, nas primeiras demandas, sem que ele mesmo até manifeste, né, restringe o tempo de vigília dessa criança. Essa seria uma situação de um agente materno calmante, né? Ao contrário, existe um agente materno excitante, aquele que demora para satisfazer certas necessidades do filho, imprimem estimulações intensas, né? Imprime um aumento de excitabilidade no corpo desse bebê, né? Então, ele define como, nos dois polos mais radicais, né, cuidados maternos mais operatórios e cuidados maternos que ele chamou de perversos, né? Onde, nesse sentido, desprovidos de caráter operatório, né? De uma forma muito aguda, e os outros, operatório desprovido de investimento libidinal de forma muito aguda. Né? Essas desarmonias ele classifica como hipofuncionamentos e hiperfuncionamentos. Né? Nos hipofuncionamentos, a gente assiste a um bebê que ele chama de tranquilo e apático. Né? Normalmente é um quadro que vai descrever mais respostas depressivas, enfim, hipotônicos, hipersônicos, com anorexia por apatia, né? Pode acontecer regurgitações passivas, enfim, etc. Nos hiperfuncionamentos, ele define a angústia primária, né? É a famosa clínica do estado de alarme, né? Onde há uma solicitação do agente materno excessiva e ansiosa, né? Esses bebês se mostram, né, com uma certa hipertonia,
né? Com certa hiperatividade de reflexos arcaicos, com insônia, né? Com anorexia por uma recusa ativa, né? Certos tipos de bulimia, merecismo, enfim. Então, você veja também que é um campo, um autor, digamos assim, que também temos várias questões para falar sobre esse tipo de tentativa semiológica, mas eu quero que vocês entendam aonde eu estou querendo chegar, tá? Porque desde o início da clínica com bebê, desde o início dos primeiros tempos, pela definição do que era a psicopatologia do bebê, a questão era como definir, como descrever, né, a relação e esse encontro que é único, né, que é único. Então, foram tentativas, ou são tentativas extremamente louváveis, tá? Apesar de que hoje a gente pode reler isso eu pretendo até fazer uma volta no próximo ano, num estudo com outras pessoas, num grupo de estudo no Viva Infância, a gente vai fazer um retorno a esses autores, vendo a partir de tudo que vocês vão ver até o final do que eu vou falar, tá? Não vou dar spoiler, mas eu quero chamar a atenção de vocês que são situações, digamos, são situações onde há um cuidado, um investimento e um aprofundamento, né, muito implicado, ético implicado, do ponto de vista deles, do ponto de vista do que está, digamos, na base teórica e de formação deles, importante. E que eles estão se debatendo com a tentativa de construir uma semiologia, porque eles acreditavam, certamente, que era importante falar desse ponto de vista semiológico. Tá? Eu já estou vendo que gastei muito tempo para falar disso. Eu tenho alguns outros autores aqui que eu acho que eu vou precisar passar, senão a gente não vai chegar até onde eu quero. Mas eu tinha também o Bernard Gossi, o Kramer, né? A Rosine Debré, né? Sempre fazendo tem vários que fizeram esse tipo de tentativa, né, semiológica. Uns mais descritivos, isso aqui é importante ver, outros mais interpretativos, como esse Felipe Gutton, vocês viram que a questão dele é muito mais interpretativa, e outros mais com tentativas mais epistemológicas, tá? Quando se pega realmente a partir de operações do campo da psicanálise, de mecanismos psíquicos do campo da psicanálise, para poder falar dessa semiologia. Tá? Então, eu vou ter que pular todos esses, né? Em 92, foi lançado um livro por Lebovici e Françoise Valperne, que é muito interessante, que é um compêndio desse tamanho, né? Que fala sobre a psicopatologia do bebê. Então, tem vários autores, tem todo tipo de clínica em relação ao bebê ali, o histórico, a clínica, as intervenções, naquela época, em 92, né, que foi muito importante, né? Além de uma coletânea também muito importante, sobre pesquisas e metodologias de investigação, né, com o bebê e o seu entorno. Porque se fazia muita pesquisa e se começou também a fazer muita pesquisa em relação a essa tentativa de abarcar a relação, a interação nas pesquisas, tá? E eu vou passar muito batido por essa ideia, porque está marketing, lá no meu livro, 4 campos teóricos, pelo menos, 4 campos importantes. Tem muitas noções, como a narratividade, como a enação, né, como a sequência interativa sintomática, né, como o momento presente, enfim, são muitas noções que é um campo enorme, tá? Para ser triturado e realmente dissecado por todos nós, para que a gente consiga sair disso se a gente quiser, né? E olhar e construir a nossa forma de ver, o nosso campo,
Mas nesse movimento pendular, eu conheci nessa época um trabalho que foi escrito em 1980, né? Foi organizado por Michel Soulet, que era um grande, digamos, psiquiatra daqueles bem bacanas de quatro costados, como a gente fala, né? Assim, e que ele fez uma pesquisa durante 10 anos, né? Sobre sinais que ele chamou de demanda, como se fosse uma demanda mascarada, né? Uma demanda disfarçada, né? Mas eram sinais que não eram sinais também, nem só no bebê, nem só na mãe, nem só no cuidador, mas eram sinais de uma situação que os profissionais da área de saúde precisavam ter em mente, para quando eles se deparassem com isso, aquilo acendesse um alarme na cabeça deles e que eles pensassem, bom, esse é um caso que precisa ser acompanhado. Acompanhado, tá? Então, é muito interessante que ele divide em período pré-natal, hospitalização, enfim, né? Mas foram 10 anos para coletar esse tipo de situação, que eram situações de alarme, para sugerir aos profissionais que eles, então, acompanhassem isso, acompanhassem mais de perto, quando aparecessem situações dessa ordem. Por exemplo, porque como um país que naquela época tinha uma boa condição, hoje em dia não é tanto assim, não tem mais, mas assim, naquela época tinha uma boa condição, então, assim, numa maternidade, se os profissionais observassem que tinha uma mãe, por exemplo, que não tinha nenhum tipo de planejamento para a chegada dela em casa com seu filho, né? Essa era uma situação que precisava de acompanhamento. O que será que está acontecendo que ela, tendo a condição de fazer um certo planejamento sobre isso, ou de pensar sobre isso, ela não tinha a mínima ideia? Ou, por exemplo, uma mãe que não recebia nenhuma visita, que não recebia nenhum tipo de visita na hora do seu do seu parto, né? Da sua estadia na maternidade. Então é muito interessante, porque é uma apanhado de situações que são situações que merecem uma atenção especial, tá? Merece uma atenção especial. Eu vou realmente passar. Eu fiz, na época, várias tentativas, né, também, que eu vou deixar por aqui, né, para a gente, que isso também tá escrito em algum lugar, quem quiser eu posso dar, as tentativas que eu fiz, mas eu quero só ler aqui uma parte, né, do que me foi fazendo pegar um certo caminho, né, que é o que eu vou dizer para vocês mais para o final, né, tomando de Foucault, a partir de Russell, né, ele diz que Russell fez uma confusão entre a realização de significados e a indução de indícios. Né? Quando se encontra, por exemplo, pegadas na neve, explica ele, eu vejo buracos na neve, espécies de estrelas regulares, cristais de sombra. Um caçador aí verá rastros frescos de uma lebre. Essas são duas situações vividas. Seria vão dizer que comportaria uma mais verdade do que a outra. Ambas podem ser indicadas de que um coelho acabou de passar. Todavia, elas não são mais significativas para o caçador do que seria para qualquer outro que ali passasse. Assim como não é somente o caçador que pode ter a imagem de um coelho na cabeça. Uma voz trêmula, ao se expressar, pode indicar cólera. As palavras coelho ou cólera são significações. Já a voz trêmula ou as pegadas são indícios. Ao se confundir indícios com significados, com significações, a dimensão propriamente imaginária da expressão significativa é inteiramente omitida. Por si mesmo, o indício não tem significação, só pode adquiri-la num modo depois, a posteriori, né? Por uma via oblíqua de uma consciência que utiliza a marcação como referência que a baliza. Né? Então, assim, isso é muito importante e interessante, que foi o que eu fui me voltando mais para esse tipo de concepção, tá?
Isso tudo por quê? Porque eu era instigada pela clínica para fazer isso. Era a clínica que me instigava a todos esses movimentos pendulares. Um outro movimento pendular é que eu retorno a Freud e a Lacan para buscar ali nas minhas fontes, nos meus fundamentos, o que eu poderia ali tirar de sustento para a minha clínica, a minha pequena clínica, né? Muito particular e muito circunscrita ali, né? Então, fui em Freud, circuito da dor, circuito da satisfação, né? Comunicação, grito como comunicação secundária, autoerotismo, estilhaçamento do prazer por todo o corpo, no caso da criança. E em Lacan, né? A ideia de que o inconsciente não está nas profundezas, mas está na superfície, né? Essa é uma noção que eu acho muito cara, é muito importante a clínica com o bebê. E que a psicanálise é uma prática de leitura, né? Quando você escuta, você está fazendo já uma leitura. Aí também tem um monte de coisas que a gente pode desbravar, né? E que trata-se também, são 3 eixos que me apoiaram muito nessa época, até hoje são fundamentos importantes, né? Trata-se de uma estrutura onde o analista participa do quadro, onde o analista, inclusive, participa do campo sintomático do seu paciente. Isso também é uma questão muito importante a ser, digamos, considerada, principalmente na clínica com o bebê, né? A terceira perplexidade, que eu não vou me deter, mas só vou agora citar, né? É que, e depois também a gente vai colocar nesse espaço aí, né, de discussão para o próximo ano, que foi todo esse caminho, né, que aconteceu aqui no Brasil, né, em relação ao bebê, em relação ao atendimento ao bebê, né, do meu lado, com o Infans, lá em São Paulo, os encontros nacionais sobre bebê, que eu estava na organização, a coleção Primeira Infância também tratava disso, a ABB, que eu fui fundadora desde o início e depois rompi por discordância de direção, né? E aí eu fui fazendo e fui me deixando contaminar pelos desafios e fui fazendo as minhas escolhas, claro, né? Com muita honestidade, posso dizer para vocês, né? Também participei dessa coordenação do PREO, e quem ainda não tem ideia sobre isso, tem um grupo que continua firme e forte aí, eu também saí dessa pesquisa e desse grupo específico, né? E, para mim, o que foi muito importante foi compartilhar com médicos, pediatras, fetólogos, né? As sutilezas do nascimento do humano, né? E estar com essas pessoas foi muito, e é até hoje, muito importante para mim, né? Nesse compartilhar das delicadezas, das angústias que isso traz para todos nós profissionais. E eu quero chamar a atenção aqui que, por sermos profissionais da área psi, a gente não sabe mais conversar do que qualquer um outro, né? A gente não sabe mais do que qualquer um outro fazer leituras ou interpretações. A gente apenas faz uma leitura a partir do nosso campo, né? E que é muito importante a gente conhecer a leitura desse campo, desses colegas tão sensíveis, que muitos que ficaram com a gente e que estamos juntos até hoje, são pessoas de uma sensibilidade incrível, incrível, né? Então, também eu posso considerar aí uma certa ousadia da nossa parte no Infas, na época, de apostar firme e forte no trabalho com as mães psicóticas, os pais psicóticos e os seus bebês, né? O trabalho que foi realizado durante 10 anos em Campina Grande com a minha colega Ana Amélia, né? Juntas ali, num trabalho de saúde pública. Então, todo esse campo, né? De ação que foi trazendo questões e foi modificando, a partir da prática, a minha forma de ver certas questões e certos debates atuais,
tá? De volta no pêndulo à minha clínica, foi quando eu pensei, não, decididamente, eu preciso formalizar o que é isso, a partir dessa pergunta, psicanálise para aqueles que não falam, na minha clínica, né? No que eu estava, no que eu trabalhava, o que eu fazia ali, o que é possível fazer ali, nesse campo da psicanálise, né? Então, eu vou ler um pouquinho para vocês aqui, e para chegar até onde eu quero chegar. E a clínica com o bebê traz a ideia de um espaço em que a palavra circula e a imagem se apresenta tendo o bebê no cruzamento disso, né? Em que é fundamental decantar lugares relativos a enunciados e enunciações. Significa o quê? Significa, quando você diz isso, do que você está falando, tá? Em que a transferência ao analista é uma transferência temporária, relativa a um empréstimo de sustentação, de suposição de saber, que foi rompido dos pais com esse bebê num tempo muito precoce, provocando costuras entre demanda e desejo, num transbordamento de angústia grande, né? Não se trata, então, de um trabalho onde eu vá ver indivíduos ali presentes, né? Mas uma prática que precisa ser pensada a partir de uma estrutura de lugares e funções, né? O sofrimento trazido ao tratamento com o bebê é o cruzamento do insuportável, de um real de angústia, numa espécie de resumo presente, passado e futuro, que é isso que acontece quando o bebê nasce, né? Que vem imobilizar os avatares do sujeito em sua condição lógica de linguagem, marcado mesmo antes de nascer, né? Pode-se dizer que se trata de uma leitura de um texto que precisa ser escrito. Mas como ler isso, né? A Luche faz uma pergunta que é assim, vamos privilegiar o sentido ou a letra, né? É preciso, então, buscar um eixo metodológico, né? E se a imagem pode ser um eixo para isso, porque o bebê mostra, né? Como é que a imagem escreve esse texto? De que forma, então, é possível ler esse texto que há na imagem, né? E foi aí que eu consegui chegar a essa noção de mostração, né? A partir de toda a clínica, né? A mostração numa sessão é uma transcrição apoiada numa imagem visual, uma espécie de leitura da imagem pela imagem, né? Mas essa mostração provoca, né, uma leitura também do bebê, que eu, na época, achei que o mais próximo disso, que se aproximava mais disso, era alguma coisa que eu juntei duas noções e chamei de transcrição transitiva, ler uma imagem pela imagem com o corpo, né? Então, trata-se de posições e não de palavras, né? E aqui a gente precisa repensar muito fortemente a ideia de causalidade. A causalidade como uma consequência de um efeito a partir de um estímulo, né? Então, do meu ponto de vista, não há nada, não tem nada a ver com o passado dos pais que determina o sofrimento do que está acontecendo com aquele bebê, mas esse espaço de não fala, provocado por aquele que está ali, sem falar, só mostrando, provoca efeitos, né, em todos da estrutura, em todos os personagens da estrutura, né? Eu diria que provoca um real, né, efeitos de real em cada um desses personagens da estrutura. E eu aprendi que a mostração na sessão precisa ser tomada do ponto de vista a favor de um trabalho, né, que se possa reescrever um texto a partir das diversas leituras que a gente vai fazendo e diversos escritos que vão sendo somados nessa clínica, né? Portanto, não vem dos agentes parentais uma determinação inequívoca sobre a fabricação de um sinal de sofrimento no bebê, mas esse espaço de não fala provocado por esse bebê pode eclodir efeitos de real na posição desses agentes parentais. Então, decididamente, foi outra coisa que eu abandonei na minha vida e que talvez eu nunca tenha tido, esse pensamento realmente causal, que eu vejo que, mesmo na psicanálise, alguns psicanalistas ainda estão
apegados a essa psicologização da psicanálise, eu diria, né? E que eu falava outro dia, a gente precisa, na psicanálise, se livrar da psicologização da psicanálise e da psiquiatrização da psicanálise, né? Tomar a imagem muda como via de aproximação possível ao real, uma espécie de via régia, como dizia Freud sobre o sonho, sobre os hieroglifos do sonho, né? Então, é preciso ler os movimentos do bebê nessa trama, dado que ele se materializa na clínica, né? E vou pular, né? Aqui muita coisa, porque eu quero chegar aonde eu vou chegar. Se vocês quiserem mais coisas sobre isso, está lá nesse livro, A Psicanálise para Aqueles que Não Falam, né? Mas eu quero chegar na minha quinta e atual perplexidade, a partir de uma constatação que foi essa. Bom, o mundo mudou, eu mudei, trata-se, então, de uma escolha, e que foi construindo o estilo mais atual dessa clínica que eu faço, e que é a clínica que o ambulatório do Viva Infância tem feito, e eu agradeço às minhas colegas do Viva Infância e do ambulatório do Viva Infância, que nós estamos construindo isso juntas, tá? Que é o seguinte: se retirarmos o imaginário narrativo, a história e as circunstâncias do contexto e da vida, desatamos o imaginário especular. Este que propicia que o bebê se constitua, tomando seus cuidadores como espelho. Para a psicanálise, o registro imaginário na constituição do eu, por exemplo, se faz a partir de operações psíquicas que se enodam também com as dimensões simbólica e real, de modo que, ao se retirar o contexto e as circunstâncias de vida, desata o nó, tanto narrativo quanto especular. Consequentemente, o simbólico como registro da cultura, da linguagem, e o real, né? Grosso modo, se descontextualizado, o bebê é lido de modo falacioso, tá? Além do mais, se corre o risco de tomar resultados estatísticos como normalizantes, o que, na verdade, na clínica, não é disso que se trata, né? Então, muitas questões sobre a prevenção, eu me deparei uma época, né? Eu tomava, para falar da prevenção, a noção, para quem quiser seguir isso, a noção de antecipação e da pressa em Lacan, né? Nesse movimento pendular que eu estou falando, mas eu fui buscar também em outros lugares alguns sustentos para essas inquietações que eu fui tendo no ambulatório do bebê e com as minhas colegas, dividindo e compartilhando tanta complexidade e tanta delicadeza, né? Eu fui buscar em outros lugares e eu vou aqui ler para vocês um pouquinho, que do ponto de vista histórico, a prevenção migrou da saúde pública para a clínica das doenças. Assim sendo, a identificação de fatores de risco como parte da prevenção deu início a uma nova era na saúde pública e na medicina e tornou-se uma atividade profissional para epidemiologistas. Visto que o conceito de doença vem se modificando ao longo do tempo, os fatores de risco estão sendo agora considerados equivalentes a doenças. A diferença entre prevenção e cura tem se tornado cada vez mais indistinta, o que é um paradoxo. Então, esse é um movimento gerado pelo pensamento neoliberal. Qualquer situação dentro disso precisa ter uma advertência, ou precisa ter um aprofundamento muito importante, porque senão vai fazer essa indistinção, e aí as coisas vão ficar bem difíceis, quando a gente faz a indistinção entre a clínica e a prevenção, tá? Portanto, a noção de risco antes usada como medida populacional, a partir de pesquisas epidemiológicas, etc., passa para um controle de fatores de risco pela via da intervenção individual, que muitas vezes é incluído sutilmente na medicina como promoção de saúde. E também a gente precisa diferenciar o que é promoção de saúde e do que é prevenção em saúde, né? Aproveitando-se de um sentido de convergência entre comportamentos recomendados, por exemplo, como um estilo de vida saudável, né? Os profissionais, portanto, sabem o que é melhor para o paciente
e de que modo eles têm que se prevenir. Precisamos estar atentos a esse tipo de engano, pois a promoção de saúde e prevenção de doenças não é da mesma coisa, assim como risco e vulnerabilidade ou vida saudável também não é a mesma coisa, né? Esse enfoque probabilístico de risco precisa ser problematizado, né? E vem sendo, claro que fortemente criticado por pessoas que têm uma concepção mais dessa área da promoção da saúde, quer pela sua inadequação à aplicação de certas situações, ou quer pelo uso enviesado que alguns peritos lhe conferem, né? Argumentos que alimentam críticas foram muito bem sinalizados por Gramsci, por exemplo. Por mais que qualquer analista do risco saiba que a teoria das probabilidades não pretende fazer previsões, e todos eles sabem disso, né? Sobre cada ocorrência individual, mas sobre um número muito elevado de repetições de ocorrência, não é nessa perspectiva modesta e abstrata que as aplicações dessas teorias têm sido tomadas. Percebe? Aí também tem outra complexidade, né? Então, é nessa visada, digamos, neoliberal, capitalista, que essa prática preventiva tem se colocado para nós também, profissionais da área psi, né? Por exemplo, os profissionais da área médica, o famoso check-up, né? Sobre o argumento de menor custo, ainda por cima, ainda tem esse argumento mercantilista do menor custo, né? Se prevenir custa mais barato, enfim, tudo isso está dentro dessa lógica, né? Que a gente está nessa engrenagem, né? E eu proponho, então, desviar do enfoque do risco para buscar alternativas que favoreçam a construção de um cuidado mais sensível às múltiplas subjetividades infantis, cuja formação guarda relação com os respectivos contextos sociais e culturais nos quais as crianças estão inseridas, mesmo lembrando daquela questão do imaginário que se desata, né? Eu vou pular essa parte da questão da vulnerabilidade, que tem uma ajuda importante, né, para finalizar com vocês, e eu vou finalizar aqui, somente me detendo nessa linha, né, de considerar essa perspectiva dialética dentro da noção de vulnerabilidade, há uma concepção muito interessante, principalmente para a gente da psicanálise, né, que é a dialética entre a estrutura de oportunidades e ativos, né? Isso eu agradeço a minha orientadora de pós-doutorado, Leni Tradi, que tem me ensinado muito sobre isso, né? Então, assim, nessa dialética entre oportunidades e ativos, os ativos correspondem ao conjunto de recursos tangíveis e intangíveis que são controlados pelos indivíduos e pelas próprias famílias, e cuja mobilização permite melhorar a sua situação de bem-estar. Isso casa muito bem com a psicanálise, que sabe que é no paciente que está o saber, né? A gente está ali para poder fazer esse saber emergir do próprio paciente, que precisa ser sujeito da sua história e da sua vida, não é? Então, a estrutura de oportunidades, por sua vez, diz respeito às fontes de renovação e acumulação desses ativos necessários para participar plenamente da sociedade, né? Os atores sociais não agem num vazio no qual dependem somente de sua capacidade e gestão de ativos, mas num contexto histórico, social, cultural, formado de oportunidades e constrangimentos, né? Então, a gente precisa prestar atenção para que a gente, como profissional, não esteja participando desse âmbito, não das oportunidades, mas dos constrangimentos, tá? Isso é bem interessante e importante. Nesse debate inicial sobre o desejo da criança, que é preciso considerar os aspectos culturais, todos os trabalhos conhecidos nos incitam a considerar os desejos de criança como um conceito cultural, historicamente datado, que não deve ser transformado em processos genéticos, biológicos ou até mesmo psicológicos, o que, do meu ponto de vista, se tornam mais complexos ainda. Todos esses elementos culturais que pensamos a partir da geração precedente e que nos são transmitidos se reativam e tornam, de uma só vez, importantes e preciosos. Tornam-se vivos para nós e são subjetivados. E por isso que há uma proposição, por exemplo,
Moro, né, de transparência cultural, né, onde os elementos culturais se tornam ativos e pertencem ao espaço psíquico dos agentes parentais, devem ser utilizados para compreender o cuidar, né? Então, eu proponho avançar, né, separando as noções de risco e de vulnerabilidade, avançar do saber técnico a um saber técnico socialmente contextualizado. E o nosso tempo tem obrigação de compreender que as múltiplas infâncias e a diversidade entre as crianças significam muita coisa, né? É imprescindível, então, que cada bebê, cada criança tenha a sua especificidade atendida. Por exemplo, o seu nome sabido por todos. Parece um detalhe, mas que faz toda a diferença, né? Para finalizar, o esforço do nosso campo precisa ser o de escapar das dicotomias e antagonismos, porém, isso não pode significar apagar as diferenças ou sair do nosso campo ético. Cada vez mais o particular importa, o singular sustenta o fio das sutilezas, e o generalizante só serve se for tomado como um horizonte lá bem longínquo, que a gente sabe que nunca chega, e que a gente precisa ter, não ser ingênuo nisso. Serve o horizonte para ver o pôr do sol. Boaventura, eu trago aquele de novo, fala o seguinte, que pulei muito. As minhas racionalidades modernas estão conscientes da irracionalidade global, mas estão conscientes que só podem combater isso localmente. Quanto mais global for o problema, mais localmente ele precisa ser combatido. O ambulatório do bebê é um grão de areia que se movimenta para romper essa cadeia de repetições. Ter uma escuta que faça uma pausa ou um corte nesse discurso universitário, médico, e eu digo médico não no sentido do corpo dos médicos, mas no sentido de um acreditar que apenas o profissional tem o saber. E isso, esse discurso médico tem sido feito por muito mais não médicos, inclusive, por nós da área psi. É também uma proposta de fazer uma escuta, de uma leitura dos movimentos do bebê, quando esse mostra que sofre, de nos deixarmos afetar pelo contexto para podermos escutar as circunstâncias de vida, no que de real ela muda o prumo daquela vida, né? Longe de pretender ser, então, globalizante, universalizante, pois agora já sabemos que isso é, no mínimo, ingênua, uma proposta ingênua, né? Pretendemos no Viva Infância e no ambulatório do bebê não perder jamais a dimensão da ternura dessa clínica, as particularidades do seu contexto e suas incidências, as delicadezas da poesia da relação humana, das relações humanas. Aqui, neste grão de areia, importa o único, o íntimo, o sutil, o particular, numa potência de escuta que faça com que o desejo circule e certamente move montanhas. Eu agradeço e aguardo as questões. Obrigada, Cláudia, por essa belíssima exposição. Muita gente agradecendo, elogiando as precisões de suas palavras, né? Temos aqui uma pergunta que eu acho que vale a pena abordar, a pergunta da Ilana Katz, que está aqui presente. Obrigada, Ilana, pela presença. Que ela pergunta, né, sobre a questão do que seria diferente, o acompanhar não equivalia ao tratar. Fiquei pensando, Cláudia, quando você descreve com tanta precisão, né, percorrendo aí por alguns autores, né, que também têm familiaridade, como o Bernardo Gouze, o Lebovici, o Michel Soulet, o Kresley, dessa diferença, né, da semiologia do bebê, de como existe, de fato, traços muito específicos desse sinal de sofrimento e que nos convoca, né, para a posição de que a psicanálise com criança é uma psicanálise que não é possível ser vista de uma maneira equacionada, como você sublinha, né, uma maneira equacionada no sentido
de uma psicologização, como você aponta, como a gente vê ainda muito presente, né, numa ideia errônea, mas ainda eu acho que muito presente na clínica da intervenção precoce, de que uma mãe depressiva pode equacionar, como diz o Gouze, né, pode resultar num bebê depressivo. O que eu acho muito interessante, e vale a pena retomar por essa questão da Ilana, é de como a gente pensa que a clínica dos bebês não pode ser uma clínica por esses diferentes manifestações de sofrimento, como a clínica de um checklist, onde, né, a gente reduz muito a um olhar, né, de uma prevenção com um diagnóstico a partir de um checklist ou de um olhar muito, muito vazio, muito superficial, muito associado à patologia, né, a medicalização, a patologia. Então, queria te escutar um pouquinho mais como percorrer nesse acompanhamento dos bebês, né, que inclusive é muito que a gente vê no sistema francês, e é isso que você traz aí pela sua experiência, a importância que é o olhar do acompanhamento, né, do que essa mãe pode sinalizar qualquer, né, um desencontro desse laço entre a mãe e o bebê. E o que seria, então, esse acompanhar? Seria equivalente ao tratar? Acho que valeria a pena retomar essa questão. Eu acho que eu quero agradecer todo mundo que está aqui. Infelizmente, quando eu fui olhar o chat, já tinham mais de 70 pessoas assim falando, então eu não pude ver o nome de cada uma que eu queria ver, mas eu agradeço a todo mundo, tá? E o que eu quero trazer aqui é que cada vez mais tem sido para mim muito cara a ideia de o que está nos fundamentos, tá? O que está nos fundamentos. Então, assim, tratar, acompanhar manifestações de sofrimento no bebê, ou toda essa situação, ela precisa ser tomada a partir de que fundamento, a partir de que lugar de fala, ou de que lugar ético a pessoa está se dirigindo. Porque hoje em dia, como há uma certa disputa de narrativas, e como há também uma certa distorção de narrativas, né? As palavras que a gente está usando num campo, ou as palavras que a gente está usando com certo posicionamento ético, com certo fundamento ético, elas são tomadas e usadas da mesma maneira, com fundamentos éticos absolutamente estapafúrdios. E aí, as pessoas que ouvem os dois discursos, por exemplo, as duas narrativas, pensam que se trata da mesma coisa, e as pessoas ainda dizem, não, a gente está falando da mesma coisa, olha como eu estou falando, eu concordo com você, dizendo a partir de um fundamento completamente diferente. Né? E isso é importante, porque mais avisados, cada dia mais avisados sobre a lógica, sobre essa lógica do particular e de que lugar você está falando, é muito importante para a gente poder identificar as falsetas das narrativas, né, se eu posso dizer assim, porque isso tem trazido uma confusão para a gente, para mim, para todo mundo. Né? Então, isso é muito importante. Eu talvez até tenha me perdido na pergunta, porque eu queria muito falar disso, e quero dizer o seguinte, Camila, cada vez mais esse sentido do particular, no ambulatório do bebê, e na clínica que a gente tem feito, na minha clínica privada também, tem sido fundamental, e para isso eu tenho buscado recursos, fundamentos, que me ajudem a pensar isso, do ponto de vista que a psicanálise é fundamental, e aí eu agradeço também aos meus colegas do Espaço Mebus, porque cada vez mais eu estou sendo empurrada pela clínica com o bebê, a aprofundar ou a me deixar contaminar mais pela topologia, né? Pela questão da topologia, que não separa um lado do outro lado, o lado do bebê, o lado do cuidador, o passado ou o presente, mas essas coisas estão assim, ó, tá? Como os objetos topológicos que não têm um lado ou outro lado, mas eles são contaminados, né? São porosos, enfim. Isso é fundamental, que no próximo ano a gente espera fazer isso no Viva Infância, tá? E a outra questão é sobre um pensar da nossa particularidade. Quais são os elementos que estão em jogo na nossa particularidade, que é muito diferente da particularidade francesa, né? E longe de mim de estar
me distanciando ou de estar, digamos, fazendo uma dicotomia disso, apenas para agregar à nossa clínica uma atenção específica, né, ao nosso contexto, né, ao nosso contexto que é muito diferente, e as questões que se fazem, que necessitam iluminação, que necessitam trabalho, são muito diferentes, as prioridades são diferentes, as questões que são trazidas são diferentes, né? Então, isso é fundamental, eu acho, para a nossa clínica, é muito fundamental. Por isso que a gente tem começado a ler os nossos autores, né? As nossas pessoas que estão teorizando sobre o contexto, sobre vulnerabilidades, sobre racismo, sobre, enfim, toda essa dimensão que eu acho muito bem representada por Boaventura, para que a gente consiga se aproximar e teorizar e formalizar uma clínica socialmente contextualizada, que realmente faz diferença quando a gente recebe a criança, o bebê, faz diferença na leitura que a gente tem, né? Porque, só para vocês terem uma ideia, a gente já recebeu o bebê no Viva Infância trazido com suspeita de autismo, ou as crianças maiores trazidas com suspeita de autismo, com laudo, inclusive, que se tratava de racismo. Então, assim, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, eu não estou falando do ponto de vista, como se diz por aí, ideológico ou qualquer. Não, eu estou falando da clínica, gente. Eu estou falando de receber bebê que numa consulta de 1 hora, porque a gente faz a primeira consulta do bebê 1 hora, 1 hora e 20, para que o bebê possa ter o seu tempo de se expressar, para que ele possa entender o lugar que ele está, para que aqueles pais, aqueles cuidadores possam ter o tempo para isso, para a gente levantar pequenas hipóteses sobre aquela situação, né, inicial, que esses bebês já chegam sendo falado pelos pais, que foram encaminhados porque eles estão no risco de autismo, e que são crianças que depois de 1 hora de escuta, de leitura, de acolhimento e de um lugar para eles ali, né, que saem de outra maneira, né, que saem absolutamente de outra maneira, olhando, falando, dando risada, dando tchau, sabe, assim? Então, isso é clínica, eu não estou falando da teoria, eu não estou falando só da ideologia, não, e longe, essa coisa também, está vendo a disputa de narrativa, né? Como trouxe para a gente essa dificuldade que a gente tem que se explicar 3 vezes mais do que a gente poderia fazer para economizar tempo, tá? Então, eu acho que eu acho que tem mais questões. Tem questões, tem uma questão, né, que eu queria que você retomasse, quando você diz que o analista participa do campo sintomático, né, na clínica do bebê. O que seria essa posição do analista? Eu acho que não é só na clínica com bebê, do ponto de vista da clínica lacaniana, né, o analista participa do campo sintomático, porque a estrutura da transferência no psiquismo do paciente, ela já está posta antes, né? Quando o paciente chega, essa estrutura do que ele vai buscar, do saber que ele vai buscar num analista, né? Esse buraco que ele já tem, essa falta que ele já tem, ele vai buscar no analista, o analista precisa, para estar na transferência com esse paciente, né? Ele vai se colocar nesse lugar, né? Digamos, nesse lugar para considerar, né, o recebimento dessa transferência. É claro que eu estou falando de uma forma muito sintética, é bem complexo isso, tá? É bem complexo, mas é muito potente. Por exemplo, eu vou falar de uma forma bem prática. A diferença de interpretar na transferência e interpretar a transferência, tá? Quando o analista lacaniano interpreta na transferência, ele faz parte do quadro. Quando ele interpreta a transferência, ele sai, olha de fora, interpreta, sabe? Então, assim, a gente não considera que essa ideia é uma ideia importante, né? Sim. Porque realmente isso muda completamente a noção das patologias, isso muda a noção de um que sabe e o outro que não sabe,
né? Enfim, esse tipo de dicotomia que a clínica psiquiátrica e a clínica psicológica tem a sua razão de ter e de sustentar, nada contra, mas do ponto de vista da psicanálise é diferente. Se a gente toma essas duas para o campo da psicanálise, aí a coisa fica complicada, tá? E até no que o Gowsy fala, né, Cláudia, entre o retraimento depressivo e o retraimento autístico, né, o quanto que é muito pelo viés dessa leitura contra-transferencial, Contra-transferencial. É possível distinguir essa passividade, essa hipotomia do bebê, essa digitalização do bebê, né? Exatamente. Quando o Gowsy faz essa diferença, que, a bem da verdade, a distinção diagnóstica, né, o que ele propõe, de hipóteses diagnósticas que ele propõe, é a partir da conta-transferência o elemento fundamental. E a conta-transferência é o que o analista está, digamos, co-sentindo com o seu paciente. Ele faz parte dessa estrutura, né, do paciente. Então, não dá para ele, de fora, olhar os sinais do bebê e dizer é isso ou é aquilo. Porque... Que é exatamente essa discussão entre o checklist, né, de como a clínica é sempre soberana, o olhar, né, e não simplesmente só a noção do diagnóstico a partir de uma leitura de checklist, né, eu acho que toma um pouco essa discussão, né. Temos também uma outra pergunta da Daniela Tuluá. Mas eu quero só fazer uma pequena observação sobre o que eu falei da dimensão dos fundamentos, porque nessa questão narrativa confusa, a gente pode ver, por exemplo, do nosso campo psi, né, argumentações e trabalhos que tomam, por exemplo, mecanismos psíquicos ou teorias da psicanálise ou fundamentos da psicanálise para fazer uma espécie de semiologia, só que é uma semiologia interpretativa já por si só. Por isso que eu fiz questão, infelizmente a gente não aprofundou, e sendo uma semiologia interpretativa, né, ela também está no campo daquele que sabe com o paciente que não sabe. Isso é difícil aprofundar aqui, mas é muito importante, que faz uma diferença, porque às vezes o psicanalista está dizendo, mas eu não faço um checklist, mas ele está fazendo, digamos, uma leitura, né, de sinais já pré-determinados, né, que vai ser uma espécie de checklist psi. Checklist com o fundamento de teoria da psicanálise ou de teorias psicológicas, tá? Então, por isso que é importante ver de que lugar essa pessoa está falando, do que está sendo o fundamento para ela, porque realmente está confuso essa briga de narrativas. Questão muito importante essa. Temos também essa pergunta da Daniela Tuluá, que é parceira aqui do Entrelacer, que ela disse que gostaria de te escutar um pouco mais, Cláudia, né, do que seria esse risco, né, da desamarração do nó pelo imaginário, justamente nesse tempo da constituição do bebê, né? Falando de modo muito prático, Daniela, é esse exemplo que eu estou dizendo, né? É essa desarticulação, né, do campo imaginário narrativo e imaginário especular, é você tomar uma criança que ficou internada no UTI 4, 5 meses, a gente sabe o que é isso para uma família, a gente sabe o que é isso para um bebê, a gente não pode esquecer disso, gente. A gente sabe o que significa isso no sentido do impacto dessa circunstância de vida que vinha numa direção e, de repente, pumba, mudou para outra direção abruptamente por conta de algum problema médico, e os efeitos de fantasma de morte que isso tem nessa família, a partir de um nascimento, vem a morte, né? Tudo isso, a gente sabe que são situações extremamente delicadas, né? E que esse bebê, então, depois de 5 meses de internado, no UTI, passando por tudo isso, vai passar 2 meses depois por um follow-up, né? E que naquela condição específica de estar, inclusive, no mesmo hospital onde ele ficou internado, etc., né? Que ele não olhe, não responda, e os pais já recebam essa espécie de hipótese, que é dado como hipótese, claro, mas essa espécie de hipótese de risco de autismo, né?
Então, assim, eu proponho que a gente volte ao tempo da delicadeza, gente, sabe? Ao tempo da sutileza, né? Que a gente não esqueça as nossas prerrogativas básicas, né? Sobre isso. Então, eu respondo a você, Daniela, dessa maneira, que é uma maneira mais rápida, assim, né? De te responder faltando tão pouquinho tempo. Tem umas perguntas que eu vi, a Júlia Duran fez um comentário, mas eu acho que está tão lá em cima. Não... A Júlia. Uhum. Cláudia, importantíssimo esse ponto sobre os problemas e se construir intervenções clínicas a partir da ideia probabilística de risco. A noção de redução de vulnerabilidade se mostra como horizonte. Acho que seria... Ah, tá, foi um comentário, tá bom, não foi uma pergunta. Mas eu acho que valeria a pena, Cláudia, voltar nesse tema, né, da questão da vulnerabilidade, né, como essa leitura que você propõe, né? É que a vulnerabilidade, ela vai considerar o particular, né, e ela vai considerar o contexto, né, é diferente do que se define como risco, no sentido das definições oficiais de risco, e eu não vi ainda, do ponto de vista da psicanálise, alguém fazer uma perversão, digamos, desse conceito de risco para poder usá-lo adequadamente do ponto de vista da psicanálise. Eu acho que ele poderia ser usado se houvesse uma sustentação teórica onde se fizesse uma torção para tomar essa noção de risco de outra maneira, por outro ângulo, de outra forma, né? Porque ela está normalmente ligada às noções probabilísticas, às noções de totalizantes, às noções globalizantes, que é diferente da questão da vulnerabilidade, onde a gente tem até teoria suficiente para considerar as oportunidades e os ativos, né? Do que a capacidade do próprio paciente de encontrar as suas soluções, de encontrar o seu caminho. E um trabalho de psicanálise, ou de atenção, ou de acompanhamento, pode acontecer e deve acontecer, caso ele esteja precisando, né, para ajudar que ele possa se posicionar diferente, inclusive o bebê, que ele possa se posicionar diferente, sendo sujeito e não objeto enfim, da saúde como um todo, tá? E, Cláudia, para a gente finalizar, já nos minutos finais, né, eu queria te escutar um pouco, até quando você ainda há pouco menciona o que seria, às vezes, essas leituras de sinalizadores, de indicadores, que muitas vezes se fundamentam, né, pela psicanálise, mas que você acha que, às vezes, tem uma leitura de uma psicologização? Eu queria te escutar isso. E será que a gente pode pensar que um trabalho, né, na direção, né, do sinalizador poderia... Passou uma moto aqui na hora, desculpa. Será que a gente pode pensar? Será que a gente poderia pensar o trabalho a partir dessa ideia, não de um checklist, mas a partir da ideia de sinalizador, o que a gente vê mesmo até na proposta dos ITs, do qual você fez parte, como uma bússola, uma possível norte, uma bússola onde pudesse nortear o olhar do clínico ou do profissional, né? Ali da saúde ou da educação, enfim, profissional que está, né, perto do bebê, da criança pequena, que está ali no campo da intervenção precoce. Você acha que poderia ser visto como uma possível leitura, uma bússola para que esses profissionais pudessem ter mais acesso a esse sofrimento, a esses sinais de sofrimento, e como, vamos dizer, entre aspas, né, garantir, uma palavra muito forte, e como garantir que esse olhar seja muito mais da ordem de uma sensibilização, né, e não uma ordem de um possível risco de uma prevenção no sentido do checklist. Eu acho, como diz Boaventura, é particularizar, é contextualizar, é que nessas formações, nessas capacitações, se tenha como, fazendo parte da bússola, né?
fazendo parte da bússola, a contextualização, a importância da incidência das circunstâncias de vida, né, e a particularização. E sairmos dessa ilusão de que dali a gente vai generalizar. É fazer a particularização pela particularização. É fazer aquele reconhecimento pelo próprio reconhecimento. E não por uma ideia de que dali, então, a gente generaliza. Né? Então, por exemplo, se eu tenho como item, a mãe não se refere ao pai, a mãe não fala ao pai, a mãe não fala sobre o pai, a mãe não inclui o pai. É isso que eu estou chamando de um item psicologizante, reducionista, tá? E que parte de um fundamento, do meu ponto de vista, equivocado. Então, assim, o fundamento disso precisa ser visto epistemologicamente ao que ele se refere, porque vai dar esses equívocos de narrativa, sabe? Vai dar esses equívocos de narrativa. Então, assim, tendo uma gama, né? Por exemplo, como o Sule fez, tendo uma gama de indicadores, de situações que são difíceis, de situações que todo profissional precisa prestar atenção, né? Seja do lado do bebê, seja do lado dos cuidadores, seja do lado das circunstâncias, da situação como um todo, como, por exemplo, uma mãe que não recebe visita no hospital, né? Isso é uma coisa que os profissionais precisam estar atentos e perguntar para ela o que está acontecendo, ir atrás dela e saber dela, né? Então, assim, são vários parâmetros. O primeiro é que o saber continua do lado do paciente, o saber continua do lado dele, né? A particularização, né? A contextualização. Então, assim, se o bebê vai nessa consulta de follow-up, né? E ele, por exemplo, não está olhando, que é um sinal que se tornou clássico de alguma coisa que chama a atenção dos profissionais, que precisa chamar a atenção dos profissionais. Ele não está olhando, ele não está sendo ativo, ele não está sorrindo para o outro, digamos que ele tenha presente isso, né? Se eu pego isso, eu sei disso, digamos, mas eu pego isso e leio de uma forma descontextualizada e retiro daí as circunstâncias de vida que aquela família está passando, eu vou provocar uma catástrofe. Eu, como profissional, vou provocar uma catástrofe. Primeiro porque sou eu que sei, sou eu que estou sabendo do que é aquilo, né? O paciente não sabe nada, o bebê não está mostrando nada para a gente. Aquilo que ele está mostrando é apenas um índice de que ele não está bem, digamos, ou um índice de que ele tem alguma patologia. No melhor dos casos, se diz que ele não está bem. No pior dos casos, já se diz uma patologia. Mas apenas isso. Então, que ele não está, ele não tem o saber. O bebê já tem o saber sobre ele, por isso que ele está manifestando aquilo, né? E que é uma outra virada. A concepção da contextualização é fundamental, porque se eu entendo que contexto essa família está passando, o que está acontecendo ali, não é uma explicação causal, é diferente, longe de ser uma explicação causal, mas é uma contextualização, porque isso fala também do percurso dessa família, da circunstância de vida que essa família está passando. Aí eu acho que, tendo tudo isso advertido dessa ilusão da globalização, advertido, né, do sistema neoliberal que está em jogo quando a gente faz essas avaliações, né? Tem em jogo aí um sistema neoliberal também, em que a gente não pode estar ingênuo mais nisso. E eu acho, como você diz, né, de contextualizar, é muito essa ideia do contextualizar é o acompanhamento, né? É o acompanhar, né? Que eu acho que distancia aí dessa ideia do tratamento, a partir do olhar do tratamento, já vi uma patologização do bebê, uma cristalização desse lugar, né? Que nada pode vir a ser, a não ser, né, o diferente do diagnóstico em si, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho que é possível, que não seja um caminho dicotômico, que não seja um caminho esquizofrenizante, a gente tem um caminho, mas é um caminho ético, honesto com o que a gente está vendo, honesto mesmo ali na clínica. Eu estou vendo outra coisa do que esse negócio aqui está me dizendo. Então, eu preciso ser honesta com isso. Se eu estou vendo, eu não estou vendo isso, eu estou vendo outra coisa, sabe? Então, assim,
Se a gente não está aberto para ver outra coisa, não é da clínica que a gente está falando, né? Obrigada, Cláudia. A gente chegou, né, ao final dessa manhã tão produtiva aí do seu lado. Muito obrigada novamente, Viva Infância, Cláudia, por essa parceria aqui com o Entrelacer. Né, o Entrelacer é um espaço, né, não disse muito no início, um espaço de formação e transmissão sobre a clínica dos bebês, da primeira infância, seus impasses, né, um espaço que inaugurei junto com outras colegas, a Daniela Tuluá, a Cláudia Braz, a Carla Braz e a Karina Soares. E temos aqui, já no próximo encontro, a finalização desse ciclo de palestras com psicanalistas brasileiros. Estaremos com a Daniele Vanderlei, no dia 12 de dezembro, com o tema, né, o bebê no primeiro ano de vida, entre cuidar e tratar. Gostaria também de anunciar sobre o Brincar Precoce, um mini curso que eu estou oferecendo, vai ter uma segunda turma, vocês podem estar acompanhando as nossas redes sociais. E obrigada a vocês, cada um de vocês que nos acompanharam aqui nessa conversa. E muito obrigada, Cláudia, mais uma vez, por essa parceria e por essa belíssima exposição, né? Eu quero agradecer, Camila, a oportunidade, porque eu acho que a gente precisa avançar mais nessas discussões, poder conviver com as diferenças, conviver positivamente com as diferenças, mas realmente permanecer rigoroso em relação à ética. São duas coisas diferentes que a gente não pode confundir, né? Então, sim, conviver, aprender e produzir a partir das diferenças, sem perder essa dimensão da ética e ser rigoroso na ética, na posição ética, e que ela dirija a nossa clínica e a nossa clínica com bebê de uma forma bem interessante, que a gente possa conversar bastante sobre isso, discutir bastante, suportar mesmo essas tensões das diferenças. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, eu espero que tenha sido, pelo menos, questionador. Sim, sim. Pessoal agradecendo, Cláudia elogiando muito toda a sua exposição e esse tema, né, tão caro e tão importante, que é sobre o pensar, né, da prevenção, o que é a clínica dos bebês, com a psicanálise, né, tá bom? Obrigada novamente a todo mundo, obrigada, Cláudia, e agradeço. Até a próxima, gente.